Olá, tudo bem? É, Esse vídeo é destinado aos alunos do primeiro semestre do curso de Direito da FAP, na disciplina Teoria Geral do Direito e História do Direito. Então, pessoal, em complementação ao material que foi enviado para vocês, né, pelo nosso Moodle, pelo nosso sistema online, quero pontuar aquilo que de mais importante vocês precisam se atentar, no que diz respeito ao direito romano. Então, nós já tivemos uma evolução da disciplina, né? E os últimos envios que foram feitos a vocês diziam respeito ao direito romano, a como o direito romano se formava. Então, vamos pontuar aquilo que é mais importante que você tenha em mente, pensando em alguns pontos cruciais do nosso aprendizado, né? Vamos lá. Primeira coisa, o que nós entendemos por direito romano? Porque se eu penso em direito romano, eu posso inclusive acreditar que isso significa o direito que hoje é aplicado em Roma, o que não deixa de ser verdade. Mas no nosso conteúdo, quando nós falamos de direito romano, nós estamos falando de um período histórico totalmente delimitado. Então, nós estamos falando do conjunto de normas vigentes em Roma desde a sua fundação, 753, 754 a.C., até o período em que Justiniano falece. Então, nós estamos falando do século 8 a.C. até o século 6 depois de Cristo. Então, a maneira como o direito se expressava na Roma Antiga durante esse período é o nosso objeto de estudo, certo? Vocês também observaram que nós podemos compreender este período do direito romano antigo, né, entre algumas épocas, alguns momentos. O primeiro momento que nós temos é o chamado período ou momento da realeza, que também pode ser denominado de período régio. Então, em que consiste esse período régio ou esse momento da realeza, né? Este período ele vai desde a fundação de Roma, aproximadamente 753 a.C., até a fase da República, que é a segunda fase que vai acontecer em 510 a.C., né? 753 a.C. a 510 a.C. Bom, o que nós temos nesse período da realeza, também chamado de período régio? Nesse momento, por mais estranho que possa parecer, o direito romano ele era costumeiro, era um direito consuetudinário. E a gente pode parar para pensar, nossa, mas existe uma estrutura jurídica muito forte, uma herança jurídica muito forte que nós chamamos de civil law ou sistema romano germânico, né? Que dá uma ênfase muito forte à importância das leis, do direito codificado, do direito escrito. Isso acontece depois. Na verdade, pessoal, o marco da codificação do direito romano é a Lei das Doze Tábuas. Então, a Lei das Doze Tábuas vai estabelecer essa linha divisória entre o período em que a sociedade se organizava em torno de costumes para o início do reconhecimento legislativo, o início da produção de leis, certo? Então, este período inicial, chamado período régio, ele é marcado pelos costumes como fonte por excelência do direito nesse momento. Depois passamos para o período republicano, e ele vai de 510 a.C. para o ano 27 antes de Cristo. 510 a.C. a 27 a.C., né? Essa fase, né, do período republicano, nós temos a utilização de algumas regras jurídicas próprias. A figura do ius gentium, nós tínhamos a figura do direito sagrado, direitos previstos para os próprios cidadãos de Roma, direitos previstos para os estrangeiros, né? Então nós temos aqui um início de codificação. A lei passa a ser utilizada como fonte também do direito neste período republicano. Chegamos então ao período do Império, e nesse primeiro momento do Alto Império, também chamado de Principado. Esse Principado ele é previsto após, né, essa fase da República, essa fase chamada republicana, e como que ele aparece nessa estrutura histórica e nessa própria evolução, né? Então nós temos uma época em que, após o período republicano, o Principado ele é registrado por uma valorização da jurisprudência.
E aqui nós temos a ideia da jurisprudência como uma fonte do direito também identificada. Nós temos aqui um momento em que também se dá valor ao plebiscito. Então, além dos costumes anteriormente verificados, nós temos a participação popular, claro que dentro daquela divisão de classes sociais, não eram efetivamente todas as pessoas que participavam, mas eu tenho, além de costume e lei, é também fonte do direito a própria jurisprudência, a maneira como a magistratura vai entendendo o direito, magistratura esta formada por patrícios, uma classe específica da sociedade romana, uma magistratura, inclusive, que durante um tempo ela era eleita, né? Não se falava naquela época capaz de concurso público, mas havia eleição para a magistratura. Então, as decisões proferidas por aquilo que hoje a gente chama de poder judiciário, né? Pelos magistrados, elas passaram também a orientar a produção do próprio direito, passaram também a orientar como o direito deveria se manifestar na prática. Então, nós temos essa figura da jurisprudência e também a figura do plebiscito. Hoje, nós temos ainda plebiscito na nossa estrutura jurídica. Vocês sabem que eu gosto de traçar essa ponte, né? Sim, o plebiscito continua sendo possível no nosso sistema jurídico atual, né? Tivemos há pouco tempo, plebiscito faz tempo que nós não temos, mas tivemos há um certo tempo um referendo, que foi em relação ao Estatuto do Desarmamento. Talvez os mais novos não se lembrem, mas o pessoal mais velho provavelmente vai se lembrar. É, o Brasil regularizou ou regulamentou a ideia do plebiscito, a ideia de participação popular, dividindo a participação popular em plebiscito e referendo. Isso bem a grosso modo, tá? É possível a gente aprofundar mais essa ideia. Qual a diferença entre plebiscito e referendo hoje no Brasil? A diferença é se já existe uma lei ou se não existe uma lei. Então, hoje, no plebiscito, primeiro se faz a consulta à população e a população vota. Se a população aprovar, aí se faz a lei. Então, a lei vem depois da aprovação. No referendo, eu faço primeiro a lei e depois submeto a lei à aprovação popular. E aí a lei só vai valer se ela for aprovada pela população. Isso é uma diferença do Brasil. Em muitos países vão chamar de plebiscito toda a consulta popular. A ideia que se tinha no direito romano antigo era de um plebiscito voltado à consulta popular, sem esse atrelamento a ter uma lei ou não ter uma lei, ok? E chegamos ao período do Baixo Império, o que você vai encontrar em alguns lugares denominado de um período de monarquia absoluta. Nós já vamos entender o porquê esse período de monarquia absoluta, né? Porque este período do Baixo Império, ele vai ter entre os acontecimentos, né, deste período a morte do imperador Justiniano, uma pessoa extremamente importante quando nós pensamos na codificação é, dos tipos de legislação que nós temos, né, identificadas durante essa evolução do próprio direito romano. E daí depois nós chegamos a um ponto de monarquia absoluta, sim, mas a gente já vai falar sobre isso. Quando a gente pensa em quais foram as legislações importantes que foram reconhecidas pelo direito romano histórico, né? É importante nós destacarmos alguns tipos de documentos legislativos, né? Você já me ouviu falar sobre a importância da Lei das 12 Tábuas para iniciar essa cultura do reconhecimento da lei de maneira escrita, mas também nós temos o Codex, e o Codex era uma codificação, e era a codificação de todas as leis e de todas as constituições. Hoje, inclusive, é extremamente comum em petições, quando se refere ao Código Civil, falar o Codex Civil. Então, o Codex era o nome que se dava à codificação de todas as leis e constituições. Nós tínhamos também o Digesto, e aí tem um Digesto de Justiniano extremamente conhecido, né? É, o Digesto era uma codificação e os pareceres dos entendidos do direito. Essa galera entendida do direito eram chamadas de jurisconsultos.
que eram as pessoas que de alguma maneira falavam, liam, produziam e interpretavam o próprio direito. Então, os digestos eles representavam a codificação dessa galera qualificada para tal. Tínhamos também as institutas. As institutas eram um manual de direito para estudantes, e a novelle, vai se escrever novelae, com dois L's. Isso foram novas leis publicadas por Justiniano ao longo do seu período de vida, é, já nessa parte final do direito romano, né? Então, essa novelle foram leis posteriores que foram promulgadas, publicadas pelo próprio Justiniano, para de alguma maneira regulamentar a sociedade antiga romana, né? Pessoal, essa parte final do Baixo Império, né, que nós temos, neste momento histórico, a sede do governo do Império Romano, ela é transferida para Constantinopla. O que vai acontecer com isso? Com essa mudança da sede do governo do Império Romano para Constantinopla? Nós temos uma divisão entre o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. E aí? Cada um desses impérios possuía um imperador, havia um líder. Acontece que o Império Ocidental ele foi invadido pelos bárbaros e o Império Oriental se manteve produzindo seus efeitos até a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então nós tivemos ainda uma vida do Império Oriental com sede em Constantinopla. Nesse império que foi estabelecido até a sua tomada, né, pelos turcos, o imperador ele acaba possuindo um poder absoluto. E ele exerce esse poder absoluto com a ajuda de um conselho. Isso bem na parte final desse período do direito romano que nós estamos conversando. Mas qual é o ponto aqui? Tudo aquilo que foi construído até então e reconhecido até então como fonte do direito é deixado de lado, porque nesse momento, até a tomada de Constantinopla, o imperador exerce o seu poder de maneira absoluta, absolutista mesmo. E aí, ele vai reinar à luz do seu querer, da sua vontade, do seu imperium, né, do seu poder efetivamente. Isso tudo para a gente observar, né? É interessante nós analisarmos que durante todo o período do direito romano houve uma evolução do reconhecimento das fontes do direito. Porque nós temos lá no início os costumes, depois se passa para a lei, depois da lei começa a se reconhecer o valor das decisões judiciais, para depois também falar nós temos que ter participação popular, para chegar em um momento em que infelizmente parece que se retrocedeu. Essa evolução do reconhecimento das fontes do direito também é uma evolução que nós podemos observar na nossa sociedade, né? Nós temos fluxos históricos, momentos históricos diversos, e eles de alguma maneira produzem verdades, produzem situações que são disseminadas, aceitas ou não. Então, algumas regras que até foram construídas ao longo do tempo começam a ser questionadas, começam a desmoronar. Isso é importante que nós tenhamos noção dessas coisas, até para nos prepararmos e não simplesmente abrirmos mão de tudo aquilo que foi constituído, que foi verificado e foi conquistado enquanto fonte da qual produz o direito. Nós não podemos nos esquecer que a palavra fonte, ela é oriunda do latim fons, que significa nascente, nascedouro. Então a ideia da fonte do direito é de onde o direito é produzido, de onde ele de alguma forma emana alguma regra de controle ou de organização social. Para a gente fechar, também é pertinente fazermos o seguinte comentário. Toda a sociedade, quando iniciada, ela tem os costumes como fonte do direito. Então, a lei, ela não é a primeira fonte verificada a partir do surgimento de uma sociedade. Então, entender que Roma teve por primeira fonte o costume, após a sua fundação, é algo extremamente natural, porque quando as pessoas se reúnem para dali produzir algum tipo de regra jurídica, elas
não vai ser uma ideia automática delas, vamos escrever uma lei. Não. O que nós entendemos no nosso comportamento que é correto, que é adequado, que nós queremos repassar. Então, o costume, a tradição, acaba sendo efetivamente a primeira regra, a primeira fonte e a primeira forma com que o direito se expressa. E aí depois, essa sociedade se organizando, ela começa a reconhecer outras fontes jurídicas tão importantes quanto costumes e que depois passarão a ser mais importantes do que o próprio costume. Ok? Então nós ficamos por aqui. Espero que tenha te auxiliado nos seus estudos. Nos vemos em breve. Até. Tchau, tchau.